Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo de número 37. E vamos estar falando hoje sobre, a terceira ministração dessa série de mensagens Céus Abertos, sobre a esperança de um futuro vitorioso. Nós precisamos ter essa perspectiva em Deus, que há um futuro vitorioso preparado para nós. Ezequiel, capítulo de número 37, diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. E disse-me: profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele ordenava, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Profetiza, portanto profetiza, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e fiz, diz o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Esse texto da palavra de Deus, ele é muito emblemático para nós. Ele começa numa visão muito forte. Você imagina o que é o Senhor Deus te chamar? Quando a gente é despertado por Deus, ou quando Deus nos dá uma visão, na verdade, nós ficamos muitas vezes na expectativa de que Ele nos leve para um lugar bonito, não é verdade? Assim, a gente quer ter uma visão de um mar com as ondas, ou um campo verdejante, como quando a gente pensa no Salmo 23, né? Que o Senhor tira a gente do vale da sombra e da morte e nos coloca naquele lugar assim extraordinário. Mas o que eu quero que você entenda, mais importante do que a gente ser levado para ter uma visão a respeito do lugar aonde a gente vai estar, é a gente ter uma visão correta do lugar aonde a gente está e ter a visão do que Deus pode fazer com o lugar aonde a gente está.
Parece ser mórbida, parece ser uma visão estranha. Deus pega o profeta e leva o profeta a um vale de ossos secos. Leva no alto e olha, e ele começa a observar, e o Senhor diz: o que é que você está vendo? Eu estou vendo ossos e ossos e ossos e ossos. Mas o que essa revelação tem a ver conosco hoje? Qual é o entendimento que nós temos a respeito disso? Às vezes, querido, você olha para algumas áreas da sua vida, às vezes você olha para a família, ou você olha para os sonhos, ou olha para algumas coisas, e você não vê necessariamente ossadas, mas você vê como tumbas, um lugar onde você sepultou os sonhos, onde você sepultou a esperança, onde você olha e diz assim: se não aconteceu agora, até agora não vai voltar a acontecer, não é possível. Às vezes você olha para algumas coisas que você um dia sonhou, ou que até viveu bem, mas de repente isso degradou. Às vezes você olha para o seu casamento e o que você vê é isso, um lugar onde parece que tem uma sepultura selada. Às vezes você olha para você que está orando pela salvação de um familiar. Às vezes você está olhando para essas circunstâncias e você vê como se fosse um vale de ossos secos. Mas aí o Senhor vem e diz: olha sim, olha para a sua família, veja a realidade delas, porque a realidade é de fato essa. O que você vê? Você vê: é isso que eu vejo, Senhor, um vale de ossos secos. E aí o Senhor vai mostrar para você e dizer para você: você quer mudança, quer transformação, você acredita que esse vale de ossos secos pode voltar a ter vida? Então começa a profetizar, começa a declarar. O grande problema, queridos, é que muitas vezes nós vemos os ensinos de Deus para nós, e quando nós olhamos para as realidades, eu não sei qual é o teu vale de ossos secos, eu não sei qual é o que é no seu coração. Casamento é um lixo, a minha história é de fracasso, não é possível, o coração dos meus filhos são duros, do meu esposo é duro. Deixa eu dizer para você uma coisa: a palavra de Deus para nós hoje é a esperança de um futuro vitorioso. Você precisa olhar para a sua casa, para a sua família, você precisa olhar para a sua história, você precisa olhar para as realidades e ter esperança de um futuro glorioso, porque mesmo um vale de ossos secos, Deus traz essa palavra ao profeta. Ele estava remetendo à nação de Israel, que estava numa situação difícil. Eles tinham perdido as suas casas, os seus bens, eles tinham perdido a própria identidade. Eles só não tinham perdido ainda o cuidado de Deus na vida deles, eles tinham perdido a esperança. A própria identidade deles estava indo de mal a pior, a dignidade deles já não existia mais, mas eles tinham um Deus que estava tocando o coração de um profeta para começar a profetizar, para declarar. E é isso que eu quero dizer para você: nós podemos olhar ao nosso redor, seja na nossa nação, seja na nossa cidade, seja na nossa família, onde quer que seja. Talvez os quadros sejam assim degradantes, mas eu quero dizer, existe um Deus que está levantando profetas e dizendo: olha para o vale de ossos secos, olha, não tire os olhos, olha e profetiza, começa a profetizar, profetiza o Espírito, o trabalhar do Espírito, o agir do Espírito, a vida do Espírito, a ação do Espírito na sua casa, no seu lar, na sua vida emocional, sentimental, naquilo que você tem. Profetiza o Espírito nas suas finanças, profetiza a vida de Deus. Essa semana eu estava ainda refletindo e eu penso que algumas pessoas até essa madrugada receberam uma mensagem minha num momento de oração. Talvez você fale assim: apóstolo, como que é isso? Eu tenho sim uma lista de transmissão e algumas vezes eu só coloco lá, coloco na lista de transmissão
Essa madrugada, o Senhor me impeliu a orar, e eu abri a lista de transmissão, abri a lista de transmissão, e abrindo essa lista de transmissão, que eu, nome por nome aqui, o Senhor foi me trazendo cada um de vocês, e nessa lista de transmissão tem uma lista, vocês não conseguem ver aí, né? Mas aqui nome por nome, é como aquela história de quem perde o sono e vai contar os cordeirinhos, e eu estava ali nome por nome, pessoa por pessoa, colocando diante do Senhor, apresentando diante do Senhor, e observando aqui, porque tem as informações, quem lê, quem não lê, quem viu, quem não viu, quem está recebendo, quem não está recebendo, mas, e aí o Senhor me levou também a refletir a respeito do poder da oração. Eu conheço pessoas aqui que chegou um momento na sua vida que, por um momento, eles tinham a família inteira junto com eles na igreja. De repente, a família se esfacelou assim com relação à igreja. Saiu, não parou de frequentar e tudo mais. Mas sabe onde que eu encontrava essa pessoa? Todas as torres de vigia aqui de joelhos, ou aqui, mas estava aqui, toda a torre de vigia, todo o tempo, profetizando sobre esse vale de ossos secos, profetizando, declarando, orando, e não fazendo estardalhaço para ninguém, não falando mal da família para ninguém, não dizendo para ninguém nada disso, simplesmente orando. Sabe o que eu posso dizer para você? Hoje eu estou olhando, eles estão aqui. Sabe o que é isso? Perseverança. É crer na palavra de Deus, é não desistir, é um futuro. Mas espera, eu não tenho paciência. Se eu tiver que esperar 1 ano, e se tiver que ser 2, e se tiver que ser 3, eu quero dizer, não, talvez seja essa a estratégia que Deus está usando para te trazer para perto dEle, para você continuar intercedendo e orando pela sua casa, pela sua família, de não desistir. Quando nós olhamos para esse texto, e é importante você perceber, tudo ao redor parecia morte, tudo parecia sem vida, tudo parecia aquela coisa mais terrível, mas o Senhor diz assim, o Senhor diz, eis que farei entrar o Espírito e vivereis. A palavra de Deus é essa, Ele vai fazer o Espírito entrar nessa realidade que você precisa, e ela vai viver de novo. Eu acho que vocês não estão aqui, eu acho que essa mensagem não deve ser para esse povo, deve ser para o pessoal da internet. Eu vou repetir para o pessoal da internet aí, eu quero dizer assim, o Senhor vai liberar vida de Deus na sua realidade, na realidade que você precisa, e ela vai voltar a viver. É isso que nós precisamos tomar posse e entender, vai voltar a viver. Nós estamos nessa série de mensagens para que nós possamos não só ter um tema para o ano, mas para que nós possamos entender que quando os céus estão abertos, a gente precisa entender algumas coisas. A primeira palavra, ela trazia para nós o entendimento de buscar a presença de Deus. A semana passada nós falamos aqui sobre a fé que promove conquistas extraordinárias. E hoje a palavra de Deus é em busca de um futuro, tendo esperança de um futuro vitorioso. O que nós precisamos entender é que esse texto começa dizendo assim: veio a visão, a mão do Senhor, levou pelo Espírito, me deixou no meio dos ossos, fez-me andar no meio dos ossos. Eram numerosos, os desafios eram numerosos. E agora o versículo 4, diante daquele vale de ossos secos, diante daqueles problemas, diante daquelas realidades, o que a palavra de Deus diz no versículo 4? Ele diz assim: profetiza esses ossos. Mas profetizar o quê? O final do versículo 4 diz: ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Esse que é o problema. Às vezes a gente confunde a profecia e a gente profetiza o que está na nossa alma. Tem gente que profetiza o que está na sua alma. Quarta-feira o pastor esteve ministrando aqui, foi uma aula sobre ministério profético, foi fantástico. Mas às vezes a gente profetiza o que está na nossa alma. O que o Senhor manda profetizar, pastor Paulinho? Profetiza a palavra do Senhor. O que a palavra de Deus diz a respeito da sua família. Sabe, por que a palavra? Porque a palavra promove fé, a fé promove a visão,
e a visão promove a conquista. A palavra, ela traz vida. Foi pelo poder da palavra que o mundo foi criado. Todas as coisas existem pelo poder da palavra, a gente sabe disso. Se a palavra cria, ela pode recriar. Se a palavra deu vida para tudo, ela pode tornar a dar vida para alguma coisa que perdeu vida. E é por isso que, quando nós recebemos a palavra de Deus, a palavra impulsiona a nossa fé, promove a nossa fé e abre os nossos olhos e nos dá uma visão diferente. Promove a visão a respeito do futuro que Deus tem preparado para nós. Então, a palavra, ela promove a fé. A palavra e a visão, aliás, a palavra promove a fé promove a visão, e a visão promove a conquista. Você não vai encontrar nenhuma pessoa bem-sucedida e conquistadora que ela não tenha tido visão daquilo que ela desejou alcançar na sua vida. Você precisa primeiro ver pelos olhos da fé. Você precisa primeiro ver como vai ser depois que você for curado. Você precisa primeiro ver como vai ser depois que a sua família toda for salva. Você precisa primeiro ver depois de que essas realidades que estão na sua vida tornarem até. Você precisa ver. Você precisa começar a sonhar para que isso possa gerar esperança no seu coração. É isso que Deus fez nessa palavra com Ezequiel. Veja, o que você está vendo? Humanamente eu estou vendo um vale de ossos secos, mas o Senhor leva a ver. Falei, agora eu vou te mostrar outra visão. Quando você, pelo poder da palavra, você profetiza o Espírito, você começa a ver o milagre acontecendo passo a passo. Entende uma coisa? O milagre é passo a passo. Deus podia simplesmente ter feito aqueles, assim, de ossos, do nada já virar um corpo. Não, você vai vendo passo a passo. Eu sempre digo assim, que eu quando vejo esse texto, de repente parece que eu vejo assim, quando começa a profetizar, parece que tem um osso lá, outro aqui, parece que voa, monta um monte de esqueleto. Aí daqui a pouco aí você continua profetizando, começa a nascer os tendões. Aí depois carne, gordura, aí vem a pele. Parece que eu vejo isso, é isso que eu quero dizer para você. Às vezes nós não temos essa paciência de entender que Deus está trabalhando. Primeiro Ele coloca as coisas no seu lugar, depois Ele vai fazendo criar cada coisa que precisa ser devolvida. E nós precisamos entender esse processo de Deus. Não pense que nesses 2, 3, 5, 10 anos que você está orando, Deus não fez nada. Não, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando e você precisa continuar profetizando, você precisa continuar liberando a palavra, você precisa continuar visualizando, você não pode desistir. Você precisa entender que é esse o trabalhar de Deus. O Senhor vai fazendo, e é isso que Ele vai, tendões, crescer a carne, o versículo 6, colocando a pele, e depois disso tudo, depois de juntar os ossos, depois de fazer um esqueleto pronto, depois de vir os tendões, depois de vir a carne, depois de vir a pele, depois de estar em pé, ainda falta alguma coisa. Aí o Senhor fala, mas tudo está pronto. Daí ele falou, não, ainda falta uma coisa, falta o Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que está orando para Deus libertar o filho das drogas. Tem gente orando para Deus libertar o marido da bebida. Tem gente que está orando para Deus resolver os problemas financeiros da família. Só que eles só oram por isso. Não adianta, Deus quer fazer a obra completa. Deus vai libertar das drogas, Deus vai libertar da bebida, Deus vai libertar da prostituição, Deus vai libertar do que for preciso. Deus vai devolver aquilo que o inimigo roubou, Deus vai trazer restauração econômica, financeira, trazer emprego, mas tudo isso sem o Espírito não vale de nada. Você vai perceber que se vier só isso sobre a vida dos seus ou sobre a sua vida, e o Espírito de Deus não estiver na vida deles, é pior do que estava antes, porque continua um morto-vivo. Vai ter tudo, mas continua um morto-vivo. Foi o que aconteceu na visão de Ezequiel. Está em pé, não, só tem aqui, o que falta sobre eles? Falta o Espírito. Eu vejo que tem muita igreja que está assim. Ela trabalha por cura, ela trabalha por libertação, ela trabalha por prosperidade, ela trabalha e ela tem um exército de pessoas, mas são pessoas que não oram, são pessoas que não continuam profetizando, são pessoas que eles são só como se fosse na linguagem de hoje zumbis.
zumbis, eles não têm o Espírito. E eu quero dizer para você, o que mais importa para a nossa vida e para a nossa história é estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, é termos o Espírito que dá vida, é compartilharmos o Espírito. Então, não esteja buscando somente algumas coisas, busque uma transformação completa, um enchimento do Espírito, um trabalhar de Deus. Não se conforme com você estar bem apenas em algumas áreas físicas, pessoais. Nós precisamos estar buscando o enchimento do Espírito. O que nós precisamos entender é assim: nós profetizamos porque as palavras chegam antes dos nossos pés. Por que que nós queremos ser esta igreja profética? Nós profetizamos porque as palavras chegam antes dos nossos pés. Você pode repetir isso, Cizinho? Eu profetizo porque as minhas palavras chegam antes do que os meus pés. Vamos de novo? Juntos, sem parar. Eu profetizo porque as minhas palavras chegam antes dos meus pés. Para treinamento tá bom. Vamos lá? Eu profetizo porque as minhas palavras chegam antes dos meus pés. Vamos de novo para fechar? Eu profetizo porque as minhas palavras chegam antes dos meus pés. É sobrenatural. É mover no sobrenatural, é agir no sobrenatural. É por isso que nós precisamos ter esse entendimento que mesmo diante de um vale de ossos secos, a palavra profética traz vida. A palavra profética trouxe vida. Então, por que nós temos a esperança de um futuro vitorioso? Porque sempre há esperança naqueles que se movem pela fé. Sempre há esperança para aqueles que creem. É importante nós termos esse entendimento, porque a profecia ela restaura a esperança de um futuro glorioso. Ezequiel é um profeta que é levantado como um atalaia, como alguém que sai por aí dando boas notícias, alguém que sai por aí cumprindo o chamado de Deus, e ele sai compartilhando boas novas de transformação, boas novas de mudança. Ezequiel, ele é a figura que nós devemos encarnar nesse tempo também, que temos na nossa boca sempre palavras boas ou boas novas de restauração. Preste atenção nessa frase. Olha para ela. Deus está levantando aqueles que não dormem para levantar aqueles que não acordam. Tem alguns que não dormem, eles estão atentos, eles estão ali, estão em oração, estão olhando para as realidades, qualquer coisa que sai do lugar que deveria, ele está ali, está orando. Agora tem gente que parece que não acorda nunca, né? Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: você vai perceber que o profeta, às vezes a gente tem vontade, a gente espera, a gente quer que Deus levante alguém para falar alguma coisa para nós, mas deixa eu dizer para você, a missão do profeta é mais incomodar do que agradar. A missão do profeta é mais incomodar do que agradar. Às vezes a gente quer que o profeta diz para, olha, você vai acontecer isso, aquilo outro, mas Deus tem levantado às vezes os profetas para chacoalhar. Acorda, tu que dormes. Acorda, tu que dormes. Ou nós precisamos também entender que outra coisa que Deus está sempre dizendo, você vai encontrar na palavra, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. É através do profético que Deus vai despertando algumas realidades na igreja. Então, você é daqueles que não dormem ou você é daqueles que não acordam? Eu espero que você é daqueles que não dormem. Eu acho que você é dos que não dormem, porque você está aqui hoje, pelo menos você está pelo menos assim, talvez sonolento, mas você está acordado. Nós temos que ser exatamente esses que não dormem, para acordar aqueles que estão, de fato, dormindo num sono mortal. Ezequiel,
ele, como um sentinela de Deus, como um atalaia de Deus, como um profeta de Deus, mostra para nós que os sentinelas de Deus não estão anestesiados por um mundo sem esperança. Não importa o que está acontecendo, quem está ouvindo o que Deus tem para falar, está acordado, está vendo o que Deus está fazendo, está não só vendo o que Deus está fazendo, mas está vendo também os movimentos do inimigo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Olhe e perceba a movimentação de Deus. Mas nós também temos que estar atentos, porque tem gente que fica tão aleluiado. Você conhece aqueles irmãos aleluiados? Sabe quem que é o irmão aleluiado? É aqueles irmãos que fica só no YouTube, só vendo aquelas mensagens assim de autoajuda, desses profetas que só falam o que as pessoas querem ouvir e tudo mais. Tem uns irmãos aleluiados. Aleluiado é aquele que vem para a igreja e sai daqui simplesmente olhando as promessas, mas não entende uma coisa: existe um inimigo que está todo tempo, toda promessa que você recebe de Deus, ele faz uma estratégia para tentar impedir que você receba e caminhe nela. Por isso nós precisamos estar atentos e entendemos que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, que a palavra de Deus é forte e poderosa, só que nós precisamos também entender que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra os espíritos que estão aí, que governam sobre esse mundo, essa realidade que nós estamos. E eu quero dizer para você assim, há uma galera que está dormindo, mas o diabo não dorme, o inimigo não dorme. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Você precisa estar atento ao que Deus está falando e você precisa fechar as brechas e não deixar que o inimigo te acesse e roube a bênção que está diante de você. Talvez você fale assim, mas se Deus deu a promessa, Ele já tem que cuidar de tudo. Deus cuida de tudo, mas você precisa cuidar de si mesmo. Você precisa sempre pisar na cabeça do inimigo. Você precisa construir os muros da sua casa. E esses muros são da oração. Esses muros são de estar firmado na promessa e na palavra de Deus. Esses muros são os muros de você estar mantendo os seus relacionamentos curados e saudáveis. Está comigo, irmão? Não basta você vir na igreja de domingo a domingo, não basta. Você precisa ter um relacionamento de discipulado com um líder espiritual que vai te aconselhar, te ajudar. Você precisa estar ligado ao corpo através das células de pessoas que vão estar sendo um apoio na sua vida. Também é esse processo que nós precisamos. O que nós precisamos entender temos que ser um povo de discernimento, temos que discernir tanto a vontade de Deus como as estratégias do inimigo. Agora, não há discernimento sem intimidade. Se não temos intimidade com Deus, não conseguimos discernir qual é a vontade de Deus. Então nós não conseguimos, tem muita gente que não tem esse entendimento. Se você quer antecipar quais são as ações do inimigo, você precisa estar em intimidade com Deus, que Ele vai dizer assim, não passe por esse caminho, não tome essa atitude, não faça isso, não faça aquilo. Deus vai trabalhar e agir. Então você só vai antecipar os passos do inimigo, você só vai se antecipar ao que Deus tem para fazer se você estiver conectado com o Espírito Santo. Se você estiver conectado com Ele. E é por isso que nós entendemos que quando um homem ele está fora da presença de Deus, é como um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água, ele está fora do seu habitat natural, ele pode sobreviver por um tempo, mas uma hora o seu espírito morre, uma hora ele morre. E é por isso que hoje eu queria dizer para você, para encontrar esperança e um futuro vitorioso, um futuro glorioso, a primeira coisa que você precisa é buscar ter uma experiência profunda com Deus. Buscar ter uma experiência profunda. Hoje, quando eu estava aqui orando, eu estava falando, Deus, eu não quero ter uma vida espiritual rasa. Aliás, eu estava confessando para Deus, falando, Deus, eu estou sentindo que a minha vida espiritual está muito rasa, eu quero mergulhar mais em Ti. Todo tempo nós temos que ter essa expectativa. Se você quer ter uma esperança de um futuro vitorioso, precisa ter essa perspectiva de ter uma experiência mais profunda com Deus.
Ezequiel 37, versículo 1 diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. Para pensar o seguinte. A impressão que eu tenho assim, que um super drone, vamos falar na linguagem de hoje, né? A mão do Senhor é como um super drone, vai lá e pega o profeta, vai lá e pega o pastor Valdomiro, e sai com ele voando e leva ele para uma outra dimensão, olha de cima para baixo. E coloca lá e diz assim: o que você está vendo? Você está entendendo? Isso é fruto de uma experiência profunda com Deus. Sabe por quê? Talvez você fale assim, mas Deus não pode dar uma visão assim para uma pessoa que não tem muita intimidade com Ele. Deixa eu dizer para você, uma pessoa que não tem intimidade com Deus, para que Deus vai dar uma visão dessa? Ela vai morrer de vez. Ela vai desesperar, ela vai surtar, vai entrar em depressão, ela vai dizer: eu estou vendo mortos, eu estou vendo, eu estou tendo uma experiência, à noite aí vai incomodar o líder, o pastor, as pessoas ao seu redor. Se você quer ter uma experiência, ser um profeta de Deus para essa geração e viver o sobrenatural de Deus, precisa buscar ter uma intimidade mais profunda, experiências mais profundas, precisa sair do raso e mergulhar em Deus. Sabe, uma coisa que você precisa entender, essa é uma palavra forte de Deus para você. Você não está no vale para morrer, você está no vale para profetizar. Sabe, você não está no vale para ficar com medo. Você não está no vale para ficar, meu Deus. Você está no vale para profetizar. É por isso que o Salmo 23, o salmista mostra para nós na prática o que é isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e morte, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. É esse tipo de profecia, dizer assim, a primeira coisa é: eu ando no meio dos ossos, do vale de morte, do vale das coisas, eu ando sem medo, porque o Senhor está comigo e eu vou sair dessa situação. Então, o mais importante não é onde você está, mas com quem você está. O salmista não diz isso no Salmo 23? Ainda que eu ande, quem é que está comigo? É Ele está presente conosco. Então, é essa realidade que nós precisamos ter na nossa vida, no nosso coração, porque quando Deus está com você, a experiência será sempre de vida e não de morte. Quem te leva, te sustenta. Quem te leva, quem te faz passar por essas realidades, te sustenta. Saiba disso, esteja seguro disso. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. É por isso que ainda no versículo 3 e 4 do texto que lemos, diz: ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize sobre esses ossos, diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Pense agora, nesse momento, quais são as coisas que são ossos secos na sua vida. Agora eu quero que você diga forte, não precisa ser sincronizado ou nada, mas eu quero que você repita essa palavra, diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Uau, só isso? E se o osso estiver meio dormindo, será que ele acorda? Irmão, eu acho que é isso. Lembra que eu preguei algum tempo atrás aqui sobre as flechas da vitória? As flechas da vitória, em que o profeta diz para o rei assim: pega lá as flechas e lança as flechas no chão, assim simbolizando a vitória contra o seu inimigo. Ele tinha uma aljava cheia de flechas, e ele vai lá e faz 1, 2, 3, daí o profeta fala para ele assim: olha, você não teve ousadia, você não teve, você só fez o mínimo e não o máximo. Se você tivesse pegado todas as flechas e lançado, isso profeticamente estava dizendo assim, que você venceria o seu inimigo por completo. Agora, como você lançou 1, 2 ou 3, você vai ter algumas vitórias sobre o seu inimigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando o profeta é estimulado a falar algo, e ele fala assim, só por falar, eu quero dizer para você: tem alguma vitória. Mas eu quero dizer para você, essa apatia tem que sair da sua vida. Quando alguém dizer assim para você: profetiza sobre o seu problema, diga para ele assim: ossos secos,
Ouça a palavra de Deus, é com você que ela está falando. Eu vou te dar mais uma chance. Eu estou dizendo para você, a forma às vezes que você responde aqui, talvez é diferente do que você responde em casa. Mas 90% das vezes é assim que você está. Se num ambiente de fé, de uma atmosfera de fé aqui, você está sendo estimulado a dar uma ordem aos ossos secos, você dá desse jeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquele cachorrinho que você tem em casa. Quando você fala assim, Totó, sai para lá, Totó. O que o Totó faz? O Totó lambe você, balança o rabinho. É ou não é, pastor Paulinho? Aí você fala, Totó, sai, Totó. Ele dá uma olhada, ele falou, acho que é alguma coisa. Agora quando você fala, Totó, já te disse, vaza. O Totó, ó. Cara, eu quero dizer para você, esses ossos, esses problemas da sua vida é assim também. Às vezes você tem que falar assim, Deus já falou, sai da minha vida, problema, eu não te aceito. Irmãos, se você não tiver ousadia, Deus já disse o que é que você tem que fazer. Agora a arma, a ferramenta está aí na sua mão. Às vezes eu fico impressionado, sabe? Às vezes Deus libera uma palavra que eu esperava que alguém gritasse, é minha, é comigo, eu tomei posse, pronto. Não, mas Deus sabe que eu recebi. Deus sabe, mas o diabo não sabe dos seus pensamentos. Deus sabe o que é que você... Agora, às vezes você precisa ser mais ousado nesse processo. Então, quando nós precisamos, não é só profetizar, é osso seco. Ouve o que a palavra de Deus está dizendo para você. Chega em casa, para os seus problemas, quando vem aquele medo, quando vem aquela crise, levanta a sua voz, começa a declarar, começa a mover. Veja, irmãos, é radical o que Deus faz. Não, Deus não faz, Deus não é Nutella não, tá? Deus não é Nutella não. Quando Deus pega o profeta, Deus não leva o profeta e fala, vou mostrar um videozinho para você. Veja esse videozinho dessas caveirinhas aqui, desses ossos. Não, Deus leva lá, para o meio do vale de ossos secos. Está comigo? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você hoje aqui? Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você aqui hoje? Tem que ir para o pau, irmão. Tem que ir para a pancada, tem que resistir, tem que declarar aquilo que Deus está ministrando sobre a sua vida, sobre a sua história. Sabe, é importante a gente entender que quando Deus chama, quando Deus leva, Deus sustenta. E nós precisamos entender que também, antes de eu passar para o segundo ponto, uma experiência profunda, ela faz parte quando nós ouvimos. Quantas promessas você já não tem escutado de Deus? Quantas promessas? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, escreve essas promessas. Escrever mesmo, digita, escreve à mão, mas escreve essas promessas, coloca a data, o dia, volta para ela depois, ora sobre elas, coloca às vezes sobre os seus, escreve e coloca o escrito debaixo dos seus joelhos, sabe? Esses dias eu fiz um trabalho aqui na igreja, foi avisado para os empreendedores e empresários, traz aí o que você tem como profético, vai ter uma mesa profética que a gente vai ungir, vai orar. Veio uns 5, 6 que tiveram esse nível de fé. Aí, nem isso, não quero fazer nada, não quero acreditar em nada. Não, eu não acredito nessas coisas. Então, fica vivendo essa vidinha aí, fica dando murro em ponta de faca, fica olhando para essas coisas, não ouve o profeta, não ouve o que está sendo dito, não se move naquilo que está sendo estabelecido. Está comigo, irmão? Hoje alguém perguntou para mim assim, você tem aí um cajado ou você tem uma vara? Hoje. Eu falei assim, está vendo lá? O cajado é aquele lá, está vendo? Olha todo mundo para lá, está vendo um cajado lá? Não sei se vocês conseguem ver. O cajado, eu falei, olha, eu tenho usado só cajado ultimamente. Como assim? Eu falei assim, tem hora que a gente usa aquela parte do ganchinho, tem hora que a gente vira. Não sei, aí você interpreta, qual é a parte que você está recebendo aí. A fé vem por ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. A experiência que você está passando não é de morte, mas é de vida. É isso que Deus está liberando sobre você hoje. Deus está conduzindo a sua história de dor para transformar numa história de superação. Recebe essa palavra, olha para esse texto bíblico e você vai entender exatamente isso. A experiência que você está passando não é de morte, mas de vida. Mesmo que pareça através do vale, Deus está conduzindo a sua história para transformar em uma história de superação, para você contar o que Deus fez em mim, Ele pode fazer em você também. O que Deus fez em mim,
mim, Ele pode fazer através de mim também. É importante a gente entender. Segundo ponto, para encontrar a esperança de um futuro vitorioso, foque na promessa e não na realidade. Foque na promessa e não na realidade. Travou aqui, gente, me ajuda aí. Foque na promessa e não na realidade. Obrigado. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida novamente. Então você não pode focar nos ossos, foque na promessa. Qual é a promessa? Vai entrar vida, vai haver vida. Deus vai trazer vida de novo sobre isso que está aqui. Os ossos representam o que ainda não aconteceu. Os ossos representam os erros, os pecados, as frustrações. E o que eu quero dizer para você, isso não é capaz de tirar você de onde você está. Ou seja, se você olhar para os seus erros, para as suas frustrações, isso não é capaz de tirar aonde você está. Agora, quando você olha para a promessa e caminha na direção da promessa, a promessa ativa a fé, que traz a você uma visão clara do que Deus tem. A promessa é uma visão do que Deus vai fazer, da coisa gloriosa que Ele vai fazer. E aí você consegue se mover segundo aquilo que Deus está dizendo ao seu respeito. O verdadeiro diagnóstico não é o diagnóstico do problema, da crise, é o diagnóstico da fé. É isso que nós precisamos. O médico deu um diagnóstico. Não, o verdadeiro diagnóstico é o da fé. Os economistas estão dizendo aí que vai vir uma onda de desemprego. O diagnóstico é o da fé. Você vai acreditar no que o mundo diz ou que Deus diz que vai te sustentar em todo momento? Ou você vai acreditar que Deus fala assim: quando passares pelas águas, elas não vão submergir você. Quando você passar pelo fogo, Ele não vai destruir você. Então olhe para o que Deus fez. Abriu o mar para uma multidão passar. Deus protegeu os seus filhos lá na fornalha ardente. Eu quero dizer para você, esse é o Deus que nós servimos. É essa a promessa que nós precisamos ter na nossa vida todo o tempo. Então, diante disso, nós precisamos entender que olhar a sua realidade sem os olhos da fé é você estar firmado numa mentira. A verdade é que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, porque por causa do poder que opera já em nós. Qual é o poder que opera em nós? O poder da fé. O poder de confiar, de acreditar, o poder de olhar para o futuro e entender que há um futuro vitorioso, promovido para a nossa vida. Então, o que nós precisamos entender é isso: a profecia escreve a nossa história a partir da eternidade. Não é só esse momento, é sobre a eternidade, não é sobre hoje, é sobre a eternidade. Não é sobre o momento que você está passando hoje, mas é sobre as promessas de Deus, é sobre isso que nós precisamos andar nessa caminhada que Deus tem para nós. Sabe, a promessa é como um bote salva-vidas. Quando você está no meio do mar, parecendo que está afogando, de repente aparece lá um bote salva-vidas. Essa é a promessa que você precisa se agarrar. Você precisa se agarrar nela todo o tempo. Agora, quando nós esquecemos da promessa, uma parte do nosso futuro deixa de existir. Quando esquecemos da promessa, uma parte do nosso futuro deixa de existir. E aonde que está a promessa? Na palavra de Deus. Aonde que está a promessa? No meu coração. Aonde está a promessa? Na minha mente. Aonde está a promessa? Eu anotei o que Deus falou comigo. Então, nós precisamos entender: não destrua o seu futuro. Não, de maneira nenhuma, aborte o seu futuro. Firme-se nas promessas que Deus tem para a sua vida sobre o seu coração. Escreva, anote, grave, medite. Escreva, anote, grave, medite. Sabe, quando alguém está orando comigo, quando alguém diz: eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você, a primeira coisa eu falo:
Deixa eu ligar aqui o gravador do meu telefone. Eu tenho um punhado de promessas. Esses dias eu vivenciei um quadro difícil na minha vida, e eu falei, meu Deus, voltei lá para ouvir uma palavra que a pastora Marta entregou há alguns anos atrás. Meu Deus, era incrível o quanto as coisas aconteceram exatamente. Deus havia preparado tudo já, com anos de antecedência, e avisado e dito. E a gente precisa entender isso. Agora, já não basta Deus dar a promessa, será que Ele vai ter que ficar relembrando você também? Será que a gente não pode fazer a nossa parte? Será que nós precisamos entender o que Deus pode fazer, Ele faz. O que você não pode fazer, Deus faz. Agora, o que você pode fazer, Deus não faz por você. Essa é uma realidade constante. O que você pode fazer, Ele não vai fazer por você. Ele cura o aleijado da sua paralisia de anos ali, mas depois Ele nem ajuda a levantar a cama. Ele fala, agora você pega o teu leito, levanta e carrega ele para longe daqui. Levanta, pega o teu leito e vaza. É isso que Ele falaria hoje. Agora, esse bando de crente Nutella fala, Deus deu a promessa, Deus curou, Senhor, o Senhor pode, eu estou sem crédito, dá para chamar um Uber, como que é aquele de entrega? Dá para chamar um Uber, entrega para mim, Senhor. Dá para o Senhor mandar aí uma carruagem de fogo para levar. Não, Deus não vai fazer isso, irmão. Sabe, Deus não é seu empregado, Deus é seu parceiro, seu amigo. E tem gente fazendo isso com o pai, com mãe também. O pai já dá casa, já dá comida, já dá proteção, já dá amor, mas ainda quer mais coisa, ainda quer iPhone, quer escola particular, quer mais não sei o quê, ainda quer que o pai talvez arrume um jeito dele entrar na faculdade sem passar no vestibular. Mas isso é outra história para rede jovem, isso é com o pastor Paulinho. Vamos lá, gente. Eu quero terminar essa palavra. Quando nós esquecemos da promessa, uma parte do futuro para de existir. Então, a palavra é essa: escreva, anote, grave, medite. O texto bíblico diz, pelo contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite. A gente precisa ruminar a promessa, ter em mente aquilo que está no nosso coração, porque no princípio aquele que era a palavra, nele estava a palavra, ele era Deus. Então, diante dessas coisas, hoje eu quero chamar você, guarde a promessa até que ela não saia dos seus pensamentos, guarde a promessa até que você caminhe sobre ela, ande sobre ela, guarde a promessa até que ela se torne a promessa, de fato. Então essa caminhada, guarde a promessa até que ela não saia dos seus pensamentos, guarde a promessa até que você caminhe sobre ela, guarde a promessa até que você se torne a própria promessa ambulante por aí. É isso que Deus tem para nós nesse tempo. É essa a verdade, a revelação que Deus tem para nós. Você não pode esquecer das promessas de Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado aí, dá uma cutucadinha nele. Deixa ele terminar de escrever as frases aí primeiro, né? Mas diz assim, você não pode esquecer das promessas. E tem gente que está sentado com alguém que você tem intimidade, que você até sabe quais são as promessas. Ajude ele a lembrar a promessa. Hoje é uma manhã de ressurreição. Deus quer realmente trabalhar esse processo na nossa vida. E por isso, hoje eu quero dizer para você, em tempos difíceis, esquecer do que Deus disse é afundar o único bote que vem para te resgatar, que é a promessa. Então, em tempos difíceis, se você está esquecendo o que eu disse, que Deus disse para você, você está afundando um bote. Em último lugar, para encontrar a esperança de um futuro vitorioso, coloque-se de pé e parta para a missão. Tem que levantar, tem que agir. O Senhor disse para o profeta assim: profetiza sobre esse vale de ossos secos, profetiza sobre eles o Espírito, profetiza. E aí o profeta não ficou assim, ossos, quem sabe você pode me obedecer, se você tiver com vontade, aí a hora que você quiser, sai daí do seu lugar, mas mexa assim um pouquinho, faz aí o que você tiver com vontade. Não, o texto diz, profetizei conforme ordem. O Senhor ordenou, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida, e eles se puseram em pé, e era como um exército enorme.
Deixa eu falar uma coisa para você. Você já viu algum oficial dando as ordens, os comandos para o exército? Tem alguém que é militar aqui? O irmão Ney é ex-militar. Exército, marinha, essa coisa toda. Como eu falo isso depois. Puxa vida, acabou. Não dá para falar o que eu ia falar. Só Irmão Ney, quando o seu superior ia falar com o pelotão assim, ele falava assim: oi, gente, tudo bem com vocês? Ou ele fala assim: em marcha, sentido, mova-se, mexa-se para a batalha. Essa é a pegada. Deixa eu dizer para você, se Deus está te colocando no meio de um vale de ossos secos, você tem que agir como um militar, como alguém que está no meio de um exército, como alguém que está com a faca nos dentes, sangue nos olhos, quando alguém que está ali determinado para cumprir esse processo. O Marcelinho é militar também, né? Não sei se é militar, mas na mesma pegada. Como é que os seus superiores falam com vocês? Agora, quando eles dão essa pegada, você sai assim: ai, olha o jeito que ele falou. Irmão, pelo amor de Deus, Deus está chamando a gente para... Eu tenho falado aqui, a vida cristã não é um parque de diversões, ele é um campo de batalha. Nós precisamos entender, em campo de batalha, ninguém fica ali perguntando e dizendo, não, assim, agora vai para lá, vamos para cá, vamos. Aí depois celebra a batalha, abraça, faz churrasco, mas na hora da pegada, na hora de ir contra os problemas, as dificuldades, a gente vai realmente nessa pegada. Então, diante disso, eu quero estimular você aqui a guardar a promessa até que ela não saia dos seus pensamentos. Você precisa entender também que a promessa, você precisa guardar até que você caminhe sobre ela, guardar até que você mova sobre esse propósito. Mas, diante disso, hoje, eu quero dizer para você, você é um soldado e não mercenários. O mercenário, ele luta por dinheiro. O soldado, ele luta por uma visão. O mercenário, ele luta simplesmente porque ele ambiciona ter algum recurso. Agora, o soldado de verdade, ele vai para a batalha, para a guerra, realmente, porque ele quer uma conquista não só para si, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. E é diante disso que o versículo 11, já terminando, Ezequiel diz assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles disseram, os nossos ossos secaram, exterminaram, nós fomos exterminados. Mas deixa eu convidar você hoje para trazer de volta a esperança, dizer assim, não já era não, vai ser, o que Deus tem para fazer, vai acontecer. Eu quero que você se coloque em pé. Às vezes, irmãos, nós estamos sem esperança como o povo de Israel. Eles estavam sem esperança. Isso é normal para um homem. Mas é importante que você tenha essa convicção no seu coração. O seu passado não chega nem perto do que Deus fará no seu futuro.